Eu lembro muito do rei Ezequias: põe ordem à tua casa, porque você vai morrer. Então, Deus, ele avisa antes que aconteça uma tragédia. Ele sempre nos dá esse escape de arrependimento, de corrigir, né, os nossos erros e de voltar literalmente ao conserto. Porque aí sim a arca funciona, porque aí sim a presença de Deus se manifesta. Então, quando a gente se arrepende e volta a viver em aliança com Deus, em obediência, a presença de Deus aparece e livra. Olá, meus amigos! Mais um podcast bíblico começando. Que bom que você está conosco mais uma vez. Vamos juntos estudar a Bíblia Sagrada. Já deixa ela preparada. Abre em 1 Samuel, no capítulo 4. Esse vai ser o capítulo que vamos estudar no dia de hoje. Temos muito conteúdo. Olha só aqui, a gente vai ver os títulos, né? Os filisteus vencem os israelitas. A arca é tomada. Ofni e Finéias são mortos. E também veremos sobre a morte de Eli e da mulher de Finéias, um total de 22 versículos para a gente poder estudar e entender um pouco mais sobre essa história e além, né, a revelação do Espírito Santo para nós no dia de hoje. E é claro que eu não estou sozinha para poder participar desse estudo aqui, estou aqui na presença dos meus queridos amigos e começo apresentando o pastor Mateus. Ele é líder do louvor lá na IGD Madureira. Uma bênção, pastor, poder estar te recebendo mais uma vez aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu, é bom estar com você, Júlia, é bom estar aqui com meu amigo pastor Nito. Eu tenho certeza que Deus vai nos presentear com muitas revelações hoje. Vai sim, tenho certeza disso. Quando falamos da palavra, ela se revela a nós. Quando, é claro, estamos ali empenhados em conhecer, em ir atrás do conhecimento, buscar de fato como um tesouro. E de fato a palavra é algo de muito valor e vamos guardar no nosso coração e produzir muitos frutos para a glória dele. Quem também está conosco aqui nos estúdios é o pastor Nilton. Pastor, uma alegria, uma honra te receber aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Olha, é um prazer mais uma vez poder estar aqui e podermos juntos meditar no que diz a palavra, e eu tenho certeza que essa pessoa de casa, que se participar conosco, ouvindo e meditando na palavra, ela vai receber não só uma revelação, mas também a presença de Deus vai alcançá-la, e eu tenho certeza que será abençoado em nome de Jesus. Exato, e o Espírito Santo é fundamental nesse processo, porque uma vez que você ouve a palavra, você pode achar muito difícil aplicá-la, mas só é possível por meio do Espírito Santo. Então, vamos convidar a presença dele, não só para que ele fale com liberdade no nosso meio, mas que ele te alcance onde você está, que ele esteja com você e te capacite para poder cumprir e andar segundo a palavra. E vou pedir essa bênção hoje para o pastor Nilton, pode ser? Amém. Amém. Então vamos falar com Deus, sim. Pai, em o nome do teu Filho Jesus, eu peço nesse momento, abra o nosso entendimento e revela a cada um que participa do podcast a tua palavra. De modo, ó Deus, que a tua presença seja real aqui no nosso meio e a tua graça se manifeste a todos nós, inclusive curando, libertando, transformando cada vida. É o que eu te peço e agradeço já, pois eu tenho certeza que o Senhor já está aqui e operará maravilhas em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Nilton. E você já abriu sua Bíblia, o capítulo de hoje, como eu falei logo na introdução desse programa, é 1 Samuel, capítulo 4. E vamos começar do versículo 1, que vai dizer assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Versículo 3. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão
dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Aqui a gente leu até o versículo 4 e vemos que o povo tomou uma atitude, podemos dizer assim, imprudente. Pastor Mateus, você acha que o povo foi prudente ao levar a arca do Senhor, até porque ela representa a própria presença de Deus? Algo muito positivo, algo que na visão deles aqui traria a vitória, já que eles estavam sendo feridos, perdendo a batalha. Então, trazer a arca do concerto do Senhor, da presença de Deus, foi uma atitude prudente ou imprudente? Bom, a gente vai deixar claro algumas coisas aqui. Primeiro, que a presença de Deus ela é fundamental na vida de todos. Ela é fundamental. Então, o pedido da presença estar no arraial do povo de Deus é o correto. Só que a presença não estava neles, eles não estavam em concerto com Deus, como diz a arca do concerto. Aliança, né? Aliança. Então eles não estavam respeitando a aliança que eles tinham com Deus. Então o pedido é certo, mas o objetivo era para serem libertos de uma situação, mas eles mesmos não estavam ligados com Deus. Então a gente vai descobrir futuramente aí o perigo disso, de você até mesmo pedir a presença de Deus, mas a presença de Deus não está dentro de você. Isso é muito sério. Sim, e eles achavam que a arca, estavam tratando a arca como se fosse um amuleto da sorte, não é verdade? Estava idolatrando, né? Virou uma idolatria, Virou uma porque idolatria. os povos pagãos faziam isso, Sim. levavam as esculturas, os seus deuses, e eles estavam achando que podiam fazer isso com aquilo que era sacro, aquilo que era santo ao Senhor. Então aqui a gente tem uma grande chamada de atenção, né, para não cometermos esse erro espiritual. E pastor Newton, infelizmente muitas pessoas tratam dessa forma a presença de Deus, como se fosse um amuleto. Inclusive, um exemplo, tem vários, né? Mas um exemplo muito comum é as pessoas que deixam aberto a Bíblia no Salmo 91, por exemplo, né? Mas são pessoas que buscam estar ali escondidas, no esconderijo do Altíssimo, que andam, que estão ali andando no caminho da verdade, da proteção? Não, às vezes só abrem a Bíblia e acham que aquilo vai trazer a proteção, e não é bem assim. E muitas vezes só depois de um problema também, como eles fizeram. Sim, verdade. Só depois de uma derrota é que lembraram da presença de Deus e tentaram trazer através de um objeto. E é muito triste isso, porque tem gente que só lembra de Deus quando a coisa dá errado, mas passou o tempo todo fazendo tudo aquilo que afastava a presença de Deus. Pecado, né? O pecado. E na hora que a coisa dá errado, na hora que tudo começa a desabar, aí, não, eu vou lá na igreja, vou abrir a Bíblia, aí eu vou pegar um óleo na igreja, achando que isso vai resolver, quando, na verdade, no caso deles aí não resolveu nada, e nem na nossa, Nem na nossa. na nossa época não resolve. Sim. A pessoa acaba até piorando a situação, É infelizmente. É o perigo da pessoa ser religiosa, né? O missionário sempre fala isso, eu não vim trazer religião, eu vim falar do evangelho, eu vim falar de Jesus, é um voo mais alto, assim como ele fala, né? Porque a religião, ela vai prender a pessoa, vai achar que ali acaba virando uma superstição. O senhor acha, pastor, que existe uma grande diferença, é claro, entre um objeto que é consagrado ao Senhor, algo santíssimo, mas isso é uma linha, assim, muito tênue para a pessoa acabar se confundindo com a intenção e motivação errada no coração, não tendo comunhão com Deus, para isso virar uma superstição? Sim, eu até explico muitas vezes na igreja, a gente é da Igreja da Graça, a gente sabe muito bem Sim. disso, a gente faz atos de fé, mas o que o ato de fé ele é importante na vida da pessoa? É a pessoa que vai à igreja, ela já está cheia da palavra de Deus. Eu, às vezes, até falo para algumas pessoas, talvez um membro da sua família não aceite uma imposição de mãos, talvez alguém que você conheça não aceite você falar da palavra de Deus. Aí você chega lá, poxa, eu queria te presentear, e faz uma comida, bota um azeite na comida, né? Faz alguma coisa, e é um ponto de contato. Sim. De repente, você não está fazendo aquela pessoa se ligar a Deus, mas você ligado a Deus, num ato de fé, você consegue. Agora, a diferença de você pegar uma coisa e idolatrar aquilo. A gente sabe que a adoração somente a Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso na tentação. Então, adorar somente a Deus e só a Ele servir. Um ponto de contato é uma coisa. Agora, idolatrar aquilo que é usado, né, na igreja ou em qualquer outro lugar,
é completamente diferente. Exatamente, pastor, perfeito. Porque o que vai mudar é a pessoa ter o entendimento daquilo. Sim. Não adianta você fazer um propósito sem entender o que está sendo feito ali, o porquê, qual o embasamento bíblico, até o próprio batismo, por exemplo. Sim. Por que é tão importante ter o curso do batismo? Para você não ir lá e tomar um banho, porque senão não vai surtir o efeito, não vai ser ali de fato um sepultamento da velha criatura para que nasça ali uma nova criatura. Tem que ter entendimento, é conhecer a verdade, você ter um entendimento da verdade, é isso que vai transformar. Aí no versículo 5, a gente vai ler assim: sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo. Até a terra estremeceu, tamanha alegria deles, né? A festa que eles fizeram. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é essa que está no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses, né? Eles sabiam que tinha algo espiritual acontecendo, né? Ai de nós, aí fala aqui: estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Olha só aqui que grande vitória os filisteus tiveram sobre o povo de Deus, que estava ali numa situação de pecado. Nós vimos em capítulos anteriores todo esse contexto ali, como estava a casa do sacerdote, como eram os filhos, como o pecado havia contaminado ali as pessoas ao redor também. E aí eles trazem a arca do concerto, achando que era a arca, assim, o objeto que iria salvar e dar a vitória para eles, mas muito pelo contrário. E a gente vê que eles até se alegraram, pastor Newton. Quer dizer que muitas vezes o júbilo, a alegria pode ser apenas uma emoção, uma euforia, mas não tem a presença de Deus também. Não tinha a presença de Deus, e o que mais me chama a atenção também é quem levou a arca. Uhum. Eram exatamente os dois que mais provocavam a ira de Deus ali no meio do povo. Então eles conseguiram, além de tudo, fazer com que os inimigos tivessem, vamos dizer assim, mais um motivo para lutar ainda mais. Eles disseram: olha, Deus está no meio deles. Uhum. Se lutarmos como antes, não teremos sucesso. Então vamos ter que lutar ainda mais. Uhum. E juntaram todos ali e foram com uma força talvez até maior. Sim. Como quem diz assim, é tentar ou morrer, mas a gente não vai ceder. Tá aqui, esforçai-vos, parece até a gente lendo lá Josué, né? Mas eram os filisteus, esforçai-vos para poder derrotar o povo de Deus. Mas realmente eles estavam dando uma brecha ali, né? Uma grande porta foi aberta para poder o inimigo vencer sobre eles. Então a gente vê que o povo estava até feliz, estava na emoção, na euforia, mas não tinha a presença de Deus, porque não obedeciam. Como o pastor Mateus falou, não tinha aliança, o concerto. Eles abandonaram a parte deles do concerto. Então, né, fica difícil. Um acordo, são duas partes ali. Então, que você não viva por sentimentos, mas que você viva segundo o mandamento do Senhor, né? Que você ande em obediência, que tem uma conversão real. Então, os inimigos, eles percebem que tem algo espiritual. Esses são os deuses, né? Não tem entendimento, mas a gente vê que eles reconheciam a seriedade, conheciam a fama de Deus, mas eles sabiam, eles não viviam segundo as práticas que Deus instituiu. Conheciam a fama, mas não tinham ali um coração voltado, né? E nós vemos, eu até anotei aqui, que Deus, ele não é manipulável, como nós já falamos, né? Não pode se tornar um amuleto, não pode se tornar algo religioso, porque assim como vimos, a derrota é certa. É como assinar o atestado de derrota. Quando você vira um religioso, nós vimos isso no Novo Testamento, quando estudamos aqui Mateus, nós vimos que aqueles que Jesus mais condenava eram aqueles que eram religiosos, que aparentavam muita coisa, mas que não tinham conteúdo, eram sepulcros caiados. Então a gente precisa jogar a religião, entender a religião, que ela não é o que estamos falando aqui, estamos falando sobre o evangelho, um voo mais alto.
E do 11 ao 17, como nós vamos ver, a arca foi tomada. Vamos ler o versículo 11? Aliás, o versículo 13. E chegando ele, veio veio um homem para contar ao profeta sobre o que havia acontecido. Aí o versículo 13. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entretanto, pôs aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz de grito, disse: que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava com os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Aí o versículo 17. Então, aí diz que a arca foi tomada. E o versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Então a gente vê que Eli aqui recebeu aquela notícia. E no versículo 10 a gente vê a reação dele. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Aqui a gente vê a trágica morte de Eli, como foi anunciada também no capítulo anterior, também a morte de seus filhos. Tudo isso Deus já havia anunciado. E aí a gente pode perceber uma coisa, pastor Mateus: quando a pessoa não cai em arrependimento, porque Deus teve misericórdia, foi anunciando, foi dando tempo. Quando a pessoa não cai em misericórdia, ela cai em juízo. E ele tinha sido avisado pelo próprio Samuel, né? Sim. Samuel tinha avisado, porque aquele relato de Samuel não entender a voz de Deus era exatamente para isso, para que ele anunciasse a Eli o que estava por vir, se não houvesse arrependimento. Ele teve tempo de corrigir a sua casa. Eu lembro muito do rei Ezequias: põe ordem na tua casa, porque você vai morrer. Então, Deus, ele avisa antes que aconteça uma tragédia. Ele sempre nos dá esse escape de arrependimento, de corrigir, né, os nossos erros e de voltar literalmente ao conserto. Porque aí sim a arca funciona, porque aí sim a presença de Deus se manifesta. Então, quando a gente se arrepende e volta a viver em aliança com Deus, em obediência, a presença de Deus aparece e livra. Exatamente. Então, se Deus está puxando a sua orelha no dia de hoje, que você caia em arrependimento, não é verdade? Para que no futuro você não precise cair em juízo, né? Assim como Eli caiu da cadeira e veio a falecer assim. E pastor Nilton, a gente pode perceber isso, que Deus, ele assim, não vou dizer compreende, claro, né? Existem as falhas humanas. Quando a pessoa se arrepende, abandona o erro, busca andar de forma correta. Mas também existe a rebeldia contínua, o erro de forma reiterada. São coisas completamente diferentes. É verdade. Infelizmente, algumas pessoas insistem exatamente nisso. Que aí me lembra, inclusive, os filhos de Eli novamente. Sim. Eles insistiam. A revelação foi dada, o aviso foi dado, como disse o pastor Mateus. Mas, infelizmente, apesar de todo o tempo, 40 anos que ele governou, que ele julgou Israel, 40 anos, e eles não se arrependeram, não se consertaram. Pegaram todas as chances, oportunidades que Deus deu, disseram: não, amanhã a gente faz, como muita gente faz até hoje. Você conversa com a pessoa, a gente atende as pessoas, fala: irmão, olha, corrige isso, está errado isso, olha, a Bíblia diz assim. Tá bom, pastor. Aí quando você chama de novo, está no mesmo erro. Sim. Não, mas Deus entende. Uma coisa é a falha e você abandonar isso. Não, mas Deus perdoa a verdade. Deus, ele é amor. Mas, como nós já vimos aqui, quem não se arrepende vai cair no juízo. Exatamente. Uma hora é como se Deus dissesse assim: olha, chega, com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. E às vezes a pessoa já está chegando ao ponto de zombar realmente da misericórdia e da graça de Deus. E é exatamente isso que não pode acontecer. Viver em rebeldia, né, viver em pastor? Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais. Sim. Tem que deixar o erro. Infelizmente, até porque, aí me lembra de outro milagre de Jesus, que ele disse assim, ó: não peque mais para que não te suceda Pior. coisa pior. E às vezes a pessoa não
não abre os olhos para isso. E, infelizmente, acaba colhendo frutos piores, como foi o caso deles, né? Uma derrota maior e o pior. Levaram aquilo que eles, não digo nem só usando como amuleto, mas eles usavam também como se fosse uma arma. Sim. Né? E os filisteus levaram como se fosse uma arma que eles pudessem usar também. E não era. Era só algo consagrado que quem tem a presença de Deus faz ela se manifestar. Sim. E aí transforma tudo. Sim, e a gente vê e tem que se questionar isso todos os dias, pastor Nilton. O que precisa cair em mim antes que eu caia? Você de casa se questione isso. O que precisa cair em você, dentro de você, algum ídolo? Assim como eu acho lindo no capítulo seguinte, quando o templo, a arca do Senhor foi colocada no templo idólatra. E os deuses que haviam ali amanheceram caídos, prostrados, porque não resiste. Então, assim, quando entra na presença de Deus, e aquilo que precisa cair de pecado, de ídolo, tudo que está de errado no seu coração, antes que isso te leve a cair, te afaste da presença de Deus, aí você acha que está tudo bem, mas na verdade não está. 40 anos, ele achou que estava tudo tranquilo. Davi, até o profeta chegar lá e falar, ó, a ovelha lá é você, né? O que está ali causando mal é você. Até esse momento chegar, Davi falou, tá tudo bem, consegui esconder o meu pecado, mas não estava. Os olhos de Deus veem todas as coisas. Tudo está ali nu e patente diante dos olhos do Senhor, ao qual prestaremos contas. Então isso é muito sério. Aí no versículo 18 ao 22 a gente vê sobre a morte de Eli, como até já lemos aqui, e a morte de Finéias, né? No caso da mulher de Finéias, que ela deu à luz, assim que ela recebeu a notícia. Eu vou ler com vocês, é melhor, né? O 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Aqui é muito sério porque a decisão do marido dela, a omissão do sogro dela, acabou influenciando não só ela, o filho, né? E acabou determinando o nome do filho. Exato. Toda a questão da arca ser tomada. Então, pastor Mateus, as nossas decisões impactam as outras pessoas, não só as nossas atitudes, mas omissões também. Aqui impactou uma outra geração que não tinha nada a ver com o erro dos pais, né? Eu falo dos pais porque a esposa está incluída nessa história. Sim. Mas impacta hoje na nossa vida, a gente impacta pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que às vezes a gente conversa, ou por a gente não ter se acertado com Deus, a gente fala uma coisa que parece que naquele momento não é nada, mas no coração de outra pessoa é lançada uma semente. Nossas palavras têm poder. Tem poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que Deus chama a gente para nos arrependermos, para que a gente esteja em total acerto com a palavra de Deus, para que a gente também libere boas palavras. Aqui ela não liberou uma boa palavra para o filho. Sim. Trouxe uma tragédia para uma próxima geração. Se esse filho não buscar a Deus para mudar essa situação, né? Pode a continuidade dessa tragédia. Então, hoje, para a gente, é a mesma coisa. Se a gente não muda a nossa trajetória, não cai em si, como você bem falou aqui, não cai em si, a gente pode trazer problemas para a nossa família, problemas para o nosso trabalho. E para a próxima geração. E para a próxima geração. Isso é muito sério, porque eu acho muito forte a história da mulher do fluxo de sangue. E a gente não pode achar que é uma coincidência o fato de ela estar sangrando há 12 anos e a filha de Jairo tinha 12 anos. Então, enquanto a gente está sangrando ainda, enquanto a gente não se acertou, não foi curado, não foi liberto, a próxima geração está morrendo. Então, isso é muito sério. Enquanto a gente está sangrando, a próxima geração está morrendo. Então, que você se acerte com Deus, porque Ele tem poder para sarar suas feridas, te libertar por completo e fazer você andar num caminho de justiça, um caminho de retidão. Mas, para isso, é preciso uma coisinha.
arrependimento, é preciso um coração contrito. Deus ama aqueles que são contritos, aqueles que são prontos a se arrepender e mudar e andar segundo a sua palavra. Para a gente poder encerrar esse capítulo muito bom, tenho certeza que você de casa gostou bastante, a gente vai agora ao comentário do missionário R.R. Soares. E sobre esse capítulo, ele nos diz assim: a Arca do Concerto simbolizava a presença de Deus, mas jamais poderia ser usada como um amuleto. Os israelitas levaram-na para a batalha contra os filisteus, convictos de que, em razão disso, Deus lhe daria a vitória, ainda que não se arrependessem de seus maus caminhos. Porém, em consequência do seu pecado, Israel foi envergonhado diante do inimigo. Os filhos de Eli morreram e a Arca de Deus foi tomada. Tão logo ouviram essas notícias, e Eli caiu de sua cadeira e morreu, e a sua nora deu à luz ao menino, o qual chamou Icabod, que significa foi-se a glória. Este fora o juízo de Deus contra a perversidade instaurada em Israel e principalmente a corrupção dos filhos de Eli, conforme o Senhor mesmo a anunciara. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Newton. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, sempre de portas abertas para receber o senhor, sua família. Pastor, passa para a gente o endereço de onde o senhor está e os horários também, por gentileza. Com certeza. Olha, é um prazer estar aqui mais uma vez e, graças a Deus, eu tenho podido ver pessoas aqui em Olaria também sendo alcançadas pela graça de Deus, porque tomam exatamente essa decisão de se arrepender. E antes mesmo de lhe dar o endereço, deixa eu só lhe dizer só uma coisa. Lá em Apocalipse ele diz assim: arrependei-vos antes que seja tirado o castiçal. Não perde o que você tem para receber a luz de Deus, para que você carregue contigo a luz de Deus. Então, se precisa, se arrependa e busque a Deus enquanto ainda dá tempo. E aqui em Olaria eu estou diariamente, mas principalmente aos domingos, 8, 15 e 19 horas, na Rua Barreiros, 1195. Obrigado. Perfeito, pastor Newton, muito obrigada. E até algo que o missionário colocou no comentário, eu achei isso muito bacana. Como a pessoa que está fora do concerto, ela é envergonhada diante do inimigo. Desafios, o inimigo se levantar, isso pode acontecer, mas como é que você está? Que você esteja andando no caminho da justiça e não seja envergonhado diante do inimigo. Isso é muito sério. Pastor Mateus, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Sempre gosto muito de recebê-lo aqui. Volte sempre. O senhor, a sua esposa também. E passa pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, mídias sociais, horários. Fique à vontade. É um prazer estar de volta aqui no podcast. E, pessoal, eu quero convidar vocês para estarem com a gente sempre na nossa sede em Madureira, na Praça Armando Cruz, número 120, a igreja dirigida pelo meu pastor Michael Marques. Eu estou lá liderando louvor, você vai me encontrar nas aberturas lá. Então, nos domingos, às 7, às 9h30, às 15 e às 18 horas, estaremos juntos servindo ao Senhor com alegria. Minhas mídias sociais, você pode me encontrar pelo Instagram, Mateus Lima PR, pelo YouTube também, Mateus Lima PR. Então, aí você pode ter acesso, lá também faço devocionais bíblicos. Então, isso é muito importante. Todos os dias, buscar o arrependimento, buscar a presença de Deus, para que a gente não caia no erro. Isso aí, não fique de fora dessa bênção. Se inscreva no canal do YouTube, você vai receber ali um devocional, uma palavra, um pão diário para poder te sustentar todos os dias. Não fique de fora dessa bênção. Eu vou ficando por aqui, passo o dever de casa para você fazer aquela leitura prévia de 1 Samuel capítulo 5 e você volta aqui no próximo podcast para a gente continuar estudando e mergulhando cada vez mais em conhecer ao Senhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até mais. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade.
E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!